As últimas pontes da Rússia para o sul estão silenciosamente desmoronando, não com mísseis, não com bombas, mas com decisões políticas e movimentos em salas de reunião. E o epicentro desse colapso não é nem a Ucrânia nem a Síria. É um ponto pequeno, mas crítico, no coração do Cáucaso, a Armênia. As imagens do Kremlin se tornaram virais esta semana. O líder armênio Pashinyan sentou-se em frente a Putin, usando um broche de mapa autêntico da Armênia na lapela e zombou da democracia da Rússia. Ele enfatizou que a Armênia tem democracia demais, que as redes sociais são 100% livres e que não há um único prisioneiro político nas prisões armênias. Sim, muitos dos nossos cidadãos, bem, não muitos, mas alguns, acham que há democracia demais na Armênia. Nossas redes sociais, por exemplo, são 100% livres. Não há restrições de forma alguma. No contexto geral, para ser honesto, não temos participantes no processo político em lugares não tão remotos presos. Assistir ao rosto de Putin foi suficiente. Ele estava com raiva. Putin ameaçou com preços do gás e imigrantes. Pashinyan sorriu e recusou. O desconforto de Putin estava estampado em seu rosto, mas ele não conseguiu responder. As ameaças de "vamos rever as relações econômicas" que se seguiram não surtiram efeito porque aquele Putin se foi. Pashinyan não se submeteu a nada disso. Ele sorriu e disse: "Quando chegar a hora, os cidadãos armênios decidirão." Isso está acontecendo na mesa do mesmo líder que invadiu 20% da Geórgia em 5 dias quando Saakashvili tentou se aproximar da OTAN. Mas esse Putin se foi. A guerra na Ucrânia destruiu a ilusão de poder. Por trás dessa confiança não está uma coragem repentina, mas o colapso de uma aliança de 27 anos. Quando a Armênia ganhou independência, encontrou-se cercada por 3 vizinhos hostis. A Rússia era o único protetor confiável. A base militar em Gyumri, gás barato, o guarda-chuva de segurança da CSTO. Essa equação funcionou bem por anos. A primeira fratura veio em 2020. O Azerbaijão recapturou a maior parte de Karabakh em 44 dias. O garantidor de segurança, a Rússia, apenas observou. Além disso, surgiu que a Rússia havia vendido armas para ambos os lados. Quando o Azerbaijão recapturou totalmente Karabakh em 2023, 120 mil armênios migraram em um único dia. A Rússia retirou silenciosamente seus pacificadores. A promessa de segurança foi quebrada 2 vezes. A confiança nunca voltou. Esse colapso empurrou a Armênia em direção ao Ocidente, acordos com a União Europeia, armas da França e da Índia, uma equipe de resposta híbrida da União Europeia. E o reflexo mais estratégico desse colapso de confiança é a questão ferroviária. O acordo de concessão de 2008 entregou toda a rede ferroviária da Armênia à subsidiária da ferrovia russa, South Caucasus Railway, por 30 anos. No papel, uma parceria de investimento. Na prática, Moscou segurando a jugular de Yerevan. Os trilhos para as fronteiras do Azerbaijão e da Turquia foram deliberadamente deixados para enferrujar. A integração regional foi bloqueada. Nos últimos 5 meses, Pashinyan tem buscado o processo de retomar esta concessão. Esta não é uma decisão precipitada de um dia para o outro, mas uma estratégia calculada passo a passo. Você não fez os investimentos que prometeu. Você deixou as linhas apodrecerem. Ou nós as gerimos, ou você sai completamente. A resposta de Moscou não foi a fúria de uma superpotência, mas desespero. Ovtchinnikov, o mesmo Ovtchinnikov que ameaçou, implorou um dia depois: "Estamos prontos. Podemos começar a reparar as linhas imediatamente." De repente, ansioso para consertar linhas que não tocava há anos. O governo armênio sabe que esta oferta é uma tática de adiamento. Restaurar a confiança é mais difícil do que colocar trilhos, e o significado estratégico dessas ferrovias se estende muito além da Armênia. Isso parece uma disputa ferroviária, mas na realidade é um colapso sistêmico que ameaça toda a presença da Rússia no Cáucaso do Sul. A Rússia usou essas ferrovias não para conectar a Armênia ao mundo, mas para tornar a Armênia dependente de si mesma, bloqueando a integração regional e forçando todos a seguirem rotas centradas em Moscou. Isso foi uma escolha deliberada. Um Estado soberano não confia sua própria infraestrutura de trânsito a outra pessoa. Mas em 2008, a Armênia não tinha alternativa. Agora há uma alternativa, e a equação desmoronou. Os efeitos desse colapso estão atingindo simultaneamente vários interesses estratégicos russos. Uma das maiores reivindicações da Rússia no comércio global era o corredor de transporte norte-sul, uma linha de São Petersburgo passando por Moscou, através do Cáucaso, até o porto de Bandar Abbas, no Irã, e seguindo para Mumbai, na Índia. A parte do Cáucaso deste corredor passava pela Armênia. A interrupção da ferrovia quebra este corredor no meio. A Rússia está perdendo a rota que projetou como uma alternativa ao Canal de Suez e as rotas marítimas controladas pelo Ocidente.
Chegar ao Irã por navios através do Cáspio ou por estrada através do Azerbaijão é tanto caro quanto insuficiente. Nada pode substituir a capacidade de transporte ferroviário ininterrupto, barato e de grande volume. E isso não é apenas uma perda comercial. A ruptura da conexão terrestre entre o Irã e a Rússia impacta diretamente a logística militar e as transferências de inteligência. A infraestrutura física da relação estratégica de Moscou com Teherã está desmoronando. A conexão com a Turquia é uma perda separada. A Rússia estava usando a Turquia como um centro de trânsito para escapar das sanções ocidentais. Uma ferrovia através da Armênia era a rota mais curta para os produtos russos chegarem à Turquia e ao Mediterrâneo. Essa rota está agora se fechando. Quando as ferrovias armênias se integrarem à rede Azerbaijão-Turquia, um processo acelerado pelo projeto TRIP, os vagões russos que se movem nessas trilhas se tornarão técnica e politicamente impossíveis. Até mesmo a bitola física dos trilhos mudará. A transição dos padrões soviéticos para os padrões europeus impedirá mecanicamente que os trens russos operem nessas linhas. E talvez a dimensão mais crítica a curto prazo, as linhas cinzas. Produtos sancionados contrabandeados para a Rússia através de terceiros países têm sido a artéria que mantém a economia russa viva desde que a guerra começou. A Armênia foi um dos centros mais importantes desse comércio cinza. Chips, eletrônicos, carros de luxo, peças de reposição fluíam de Yerevan para Moscou. Os aumentos anormais nos números do comércio exterior da Armênia tornaram isso claramente visível. Perder o controle ferroviário bloqueia essa artéria também. Quando o projeto TRIP e os controles aduaneiros padrão ocidentais entrarem em vigor, a Rússia não conseguirá mais contrabandear nesta linha. E isso prejudica diretamente a capacidade da Rússia de contornar as sanções. Finalmente, a base de Gyumri, a única presença militar da Rússia no Cáucaso do Sul. Milhares de tropas, tanques, sistemas de defesa aérea, logística fornecida inteiramente por ferrovia. Esta base é o ativo militar mais próximo da Rússia do flanco sul da OTAN, um olho estratégico monitorando a fronteira turca e o equilíbrio regional de poder. Quando a Armênia assumir o controle das ferrovias, o governo de Yerevan pode parar os trens para esta base a qualquer momento, citando manutenção ou risco de segurança. Uma base militar sem reabastecimento de munição e combustível é apenas concreto. Pashinyan não está expulsando soldados russos, ele está privando-os logisticamente até que não tenham escolha a não ser partir. Pashinyan ainda não exigiu o fechamento da base, mas desde o congelamento da CSTO, a legitimidade legal e estratégica da base já está sendo questionada. O mapa logístico da Rússia agora se assemelha a uma prisão. Gelo ao norte, guerra e muros da OTAN a oeste, a esmagadora concorrência da China a leste, linhas cortadas ao sul. As ferrovias são o sistema circulatório de um país, e a Rússia está sendo expulsa do sistema circulatório do Cáucaso. Quem está ocupando o lugar que a Rússia deixou vago são os Estados Unidos diretamente. A administração Trump, renomeando o corredor de Zangezur como TRIP, sinaliza a escala de interesse. Esta linha de 43 quilômetros não é apenas asfalto e trilhos. Será equipada com fibra óptica, linhas de transmissão de energia e sistemas de monitoramento estratégico. Um corredor construído com capital dos Estados Unidos bem debaixo do nariz da Rússia. Putin planejou controlar Zangezur com guardas de fronteira do FSB. Agora esse corredor está se abrindo sob a bandeira americana. Turquia e Azerbaijão são os maiores vencedores. A recuperação total de Karabakh elevou o peso regional do Azerbaijão ao seu auge. O distanciamento da Armênia da Rússia fortalece ainda mais o eixo Turquia-Azerbaijão. O volume de transporte do corredor do meio cresceu 70% a 90% em 2024 e espera-se que atinja 10 a 11 milhões de toneladas até 2030. Números mostram que o monopólio do corredor norte da Rússia foi efetivamente quebrado. Os dois países estão preenchendo o espaço que a Rússia deixou, não com força militar, mas com integração econômica. Para a China, a equação é pragmática. Pequim vê o corredor do meio como parte da iniciativa Cinturão e Rota. À medida que o corredor do norte se torna arriscado devido às sanções, a carga está se deslocando para essa rota sul. O vencedor silencioso de uma rota que contorna a Rússia. E esse ganho também altera o equilíbrio de poder na relação de Pequim com Moscou. O parceiro estratégico da Rússia é simultaneamente o maior cliente de uma rota que exclui a Rússia. O Irã observa com ansiedade. O fortalecimento do eixo Turquia-Azerbaijão-EUA está reduzindo a esfera de influência do Irã em sua fronteira norte. Zangezur poderia cortar a conexão terrestre do Irã através da Armênia. Teherã já está encurralado pela guerra do Irã e pela crise de Hormuz. Perder influência no Cáucaso do Sul aprofunda esse cerco.
Moscou perder o controle ferroviário também significa perder a segurança de seu aliado Irã, erodindo não apenas seus próprios interesses, mas a integridade de toda a sua rede de alianças regionais. E talvez a questão mais crítica seja: essa coragem é contagiosa? O Cazaquistão distanciou-se abertamente da guerra da Rússia na Ucrânia, implementou sanções ocidentais, investiu na infraestrutura do Corredor do Meio. Tokayev rejeitou os referendos de Donbas enquanto estava sentado ao lado de Putin. O Uzbequistão está se diversificando com o Ocidente, desenvolvendo projetos com a China. A Moldávia está avançando em direção à União Europeia. Pashinyan dizendo a Putin: "Nós temos democracia, você não", enviou uma onda de choque pelo espaço pós-soviético. Se a Armênia, com 3 milhões de pessoas, pode quebrar o monopólio ferroviário da Rússia e conseguir o apoio dos Estados Unidos, por que o Cazaquistão não pode? O pior cenário para Putin: o efeito dominó. Se um aliado cair, os outros ganham coragem. A política de Putin para o Cáucaso do Sul foi construída sobre dividir e conquistar durante anos. Dependência através da venda de armas, lealdade através dos preços do gás, mediação através de forças de paz. Mas Karabakh foi perdido. Os pacificadores se retiraram. A CSTO congelou, e agora as ferrovias também estão indo. Cada um é uma perda separada, mas todos são partes do mesmo colapso estrutural. A atitude de Pashinyan no Kremlin é o símbolo desse colapso, mas não a causa. A causa é a Rússia perdendo seu poder na Ucrânia, o Ocidente abrindo uma porta para o Cáucaso do Sul e a nova arquitetura das rotas comerciais globais que contornam Moscou. Um país de 3 milhões de pessoas agora tem voz sobre os trilhos que a Rússia estabeleceu por um século, e os vagões estão apontando não para Moscou, mas para os mercados globais. A Rússia está presa no sul. Gelo ao norte, guerra ao oeste, competição da China ao leste, linhas cortadas ao sul. Enquanto Putin luta no pântano da Ucrânia, ele perdeu permanentemente sua última fortaleza no sul e sua última tábua de salvação no comércio global. Alguns chamam isso de traição, mas é o preço inevitável da própria cegueira estratégica da Rússia. E a história mostra que o primeiro a deixar uma aliança nunca é o último. Vamos fazer uma pausa muito breve em nossa análise para um anúncio muito importante. Caros espectadores, a página do Facebook que vocês veem na tela agora, com 54 mil seguidores, é completamente falsa. Iniciamos processos legais contra esta página pirata, que tem roubado e publicado nossos meses de trabalho árduo, nosso arquivo e todos os nossos vídeos. No entanto, agora precisamos da sua ajuda. Pedimos que pause o vídeo e clique no link "Reportar página falsa" que fornecemos na descrição abaixo. Na página que abrir, você pode nos ajudar a parar este roubo selecionando as opções de propriedade intelectual. A única página oficial do Facebook que temos é a que você vê na tela agora. Os espectadores assistindo na televisão podem acessar nossa página real escaneando o código QR na tela com seus telefones. Os espectadores assistindo em seus telefones podem acessar nossa página real clicando no link oficial na seção sobre do nosso canal. Obrigado por nos apoiar nesta causa justa e por nos seguir na nossa página oficial. Agora, vamos continuar nossa análise de onde paramos. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.